Pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos estar tratando de alguns exemplos aí que envolvem noções intuitivas de funções. O primeiro exercício nos diz o seguinte: na cidade, um veículo econômico de passeio consome 1 litro de gasolina a cada 9 quilômetros rodados. Então vamos extrair a primeira informação aí, que diz o enunciado. Então, 9 quilômetros ele percorre com 1 litro de gasolina, ok? Então, 9 quilômetros com 1 litro de gasolina. A primeira pergunta que vem aí do exercício diz o seguinte: faça uma tabela que forneça a distância percorrida pelo veículo a serem consumidos 0,25 litros, 0,5, 2 litros, 3 litros, 10 litros, até 40 litros. Então, temos aqui, começamos aqui a tabelinha aqui, e nós podemos observar que tem duas grandezas aí envolvidas aí, ó. A primeira grandeza é a quantidade dada em litros e a distância dada em quilômetros. Então, estamos aqui, ó, duas grandezas que nós vamos relacionar elas aí. O ponto de partida para nós aqui seria essa informação que o enunciado nos deu aqui, ó, 9 quilômetros com 1 litro de gasolina. Então, nós vamos colocar aqui 9 quilômetros na linha determinada aqui pela quilometragem. Então, vou colocar aqui 9. E com seu correspondente aqui de 1 litro aqui na linha de cima. Como o exercício pediu valores menores que 1 litro, o primeiro valor menor que 1 litro que ele quer saber é quantos quilômetros ele percorreu com 0,5 litros. E depois com 0,25. E os valores maiores que 1 litro seriam exatamente 2 litros, também 3 litros, o outro seria o 10 litros, 25 litros e, por fim, 40 litros. Como eu havia dito, pessoal, o ponto de partida vai ser aqui para a informação que ele deu no enunciado aqui, ó. Então, 9 quilômetros com 1 litro de gasolina. Daí a gente vai ver primeiro os valores que são menores do que 1 litro. A gente pode observar que 0,5 litros é a metade de 1 litro. Claro isso. Então, posso afirmar também que nessa quantidade, se ele consumiu metade de 1 litro, então, obviamente, ele percorreu a metade do percurso aqui. Então, a metade de 9 seria 4,5 quilômetros. Também é fácil de notarmos, pessoal, aqui, ó, que 0,25 é a metade de 0,5. Então, nesse caso aí, eu também posso afirmar que se ele consumiu a metade de 0,25, também ele percorreu a metade de 4,5, que nesse caso é 2,25. Bacana aí. Então, vamos prosseguir. Então, falta a gente achar a informação referente à distância que ele percorreu com 2 litros de gasolina. Se ele percorreu 9 quilômetros com 1 litro de gasolina e 2 é o dobro de 1 litro, então eu posso também dizer que ele percorreu o dobro aqui referente a 2 litros. Então, seria 18 quilômetros, que é o dobro de 9. Se é o dobro, então nada mais conveniente dizer que eu estou multiplicando 2 vezes 9 para dar 18, ou 9 vezes 2. Assim mesmo que eu fiz, quando ele percorreu 9 quilômetros com 1 litro. 9 vezes 1, 9. Então, para eu achar os demais valores, basta multiplicar 9 vezes o valor da quantidade de litros que tem aqui. Então, basta fazer 9 vezes 3, 27.
Então, ele percorreu 27 quilômetros com 3 litros. 9 vezes 10, 90. 9 vezes 5, nós temos aqui, não é isso? Que vai dar 225. E 9 vezes 40, que é 360. Bacana. Então, olha, raciocínio estruturado aí, que vai levar, nós respondemos a segunda pergunta. A segunda pergunta, então aqui nós temos a letra A e a letra B, que é a segunda pergunta, diz qual seria a lei de formação que estabelece para esse exercício aí. A lei de formação é tudo que foi estruturado aqui no nosso raciocínio, tá? Então, por exemplo, se eu multipliquei 9 quilômetros vezes a quantidade de litros, então basta dizer que se eu tiver para qualquer valor x da quantidade de litros, então basta fazer 9 vezes o valor de x. Tá, mas para eu estruturar na forma de função, eu preciso ter a variável dependente, que no caso é y. Então, seria y é igual a 9 vezes x. Então, aí tá bacaninha aí, né? Então, olha só. Vamos trabalhar as informações aqui da letra B. Então, nós temos aqui que y é a variável dependente Tá, mas o y, ele representa o que aqui para mim? Se a gente observar aqui, o y representa a quantidade. Então, ou seja, a variável y, ela é uma variável dependente da quantidade de litros que eu vou ter. É óbvio, porque dependendo da quantidade de litros que eu tiver, é o tanto que eu vou andar. Se o carro não tiver combustível nenhum, então, obviamente, ele não vai andar nada. Então, se ele tiver ali com 10 litros de gasolina e andar tudo, a gente já viu que ele vai percorrer 90 quilômetros. Então, por isso que eu falo que a variável dependente y, ela representa para mim a distância. Tá? E ela depende exclusivamente da quantidade de litros que eu vou ter. Já o x aqui, ó, para mim, essa quantidade em litros. E é a minha variável independente, tá? Então, variável independente. A canetinha falhou aí, nós vamos trocar de canetinha aí. Não está querendo trabalhar, não. Então, minha variável independente. O litros não depende de nada, mas a distância já depende da quantidade de litros. Então, ou seja, quanto mais litros eu tiver, eu tenho a possibilidade de andar uma maior quilometragem aí. Tá, então nós temos aqui a nossa lei de formação, que é dada por y é igual a 9 vezes x. E eu também posso escrever essa lei de formação de uma outra forma, com uma outra nomenclatura. Poderia ser f de x, ou seja, função de x é igual a 9 vezes x. Ou então, de outra forma também, q de x, q de quantidade, tá? É igual a 9 vezes x. Então tá aí o primeiro exemplo aí, vamos partir para o segundo exemplo. Olá, vamos mais a uma videoaula de hoje com relação a noções intuitivas de funções. E o problema que nós temos é o seguinte: ao receber sua conta de R$ 85,00 referente à TV por assinatura, o cliente lê a seguinte instrução: para pagamentos realizados com atraso serão acrescentados R$ 1,70 e juros de 30 centavos por dia de atraso no pagamento. Então, vamos lá, galera. Primeiro passo que nós vamos realizar aqui é tirar as informações do enunciado. Primeiro passo.
tirar as informações do enunciado. São informações importantes que vão dar um direcionamento do que nós queremos. E o segundo passo é montar ou estruturar uma função que satisfaça o que eu estou querendo. A primeira pergunta é o seguinte: qual o valor que Nair pagará atrasando 1, 5, 10 ou 30 dias? Para eu responder essa pergunta, eu preciso seguir os passos aqui que eu acabei de elaborar aqui, ó. Então, vamos tirar as informações do texto. Então, o valor do boleto é de R$ 85,00. Então, estamos lá, R$ 85,00. Só que, em caso de atraso, tem algumas restrições aí. Então, em caso de atraso, o que pode ocorrer? Ele vai pagar uma multa de R$ 1,70. Multa de R$ 1,70. Mais 30 centavos por dia. Se ele não atrasar, ele vai pagar apenas R$ 85,00 mesmo. Mas se ele atrasar, nessas condições vai ser R$ 1,70 da multa mais 30 centavos por dia. Então, vamos lá supor que se a pessoa atrasa um dia, como ficaria isso? Então, um dia de atraso. Um dia de atraso. Então, seria os R$ 85,00 mais os 1,70 da multa, mais os 30 centavos, ou seja, 30 vezes 1. 1,70 mais 30 centavos, R$ 2,00, mais 85, a pessoa pagaria R$ 87,00. Vamos ver para 2 dias de atraso. Para 2 dias de atraso seria os R$ 85,00 mais 1,70 mais 30 centavos vezes 2. Então, 60 centavos mais 1,70 dá 2,30, mais 85, que é exatamente igual a 87,31. E vamos fazer a última simulação para 3 dias de atraso. Então, seria os R$ 85,00 mais 1,70 mais 30 centavos vezes 3. Então, 90 centavos mais 1,70, R$ 2,60, mais R$ 85,00, 87,700. Tá, mas aí você pergunta, professor, nós vamos conduzir isso até 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, um por um? Obviamente que não. É por isso que nós vamos recorrer a montar uma função, de acordo aqui no segundo passo aqui, ó, para generalizar isso para qualquer dia. Então, vamos aqui, ó. Então, o que é fixo aqui seria os R$ 85,00, tá? Ele vai pagar, que é o valor do boleto, mais 1,70 da multa, que também é fixo, mais 30 centavos. Só que aqui, o que está mudando aqui para mim não seria os dias? 3 dias, 2 dias, 1 dia? Pois bem,
Então, no lugar dos dias aqui, eu vou colocar x, porque o x ele vai representar qualquer dia aí. Então, só que eu não posso deixar dessa forma, eu tenho que estruturar numa forma de função, que tem a variável dependente e a variável independente. A gente sabe que o y é a variável dependente, que no caso, y representa o valor que a pessoa vai pagar. Então, valor a ser pago. E o x representa os dias em atraso. Dias em atraso. Ok. Só que ainda a gente pode melhorar a cara dessa funçãozinha aí, ó. Então a gente pode deixar ela y é igual 85 mais 1,70 é 86,70. Então seria 86,70 mais 30 centavos vezes x. Então tá aí, y, minha variável dependente, e x, a minha variável independente. Certo, como eu já havia falado, pessoal, o y também é a mesma coisa que f de x, que é igual a 86,70 mais, pode ser também 0,3 vezes x, tá? Tranquilo aí. Então tá aí minha funçãozinha estruturada para eu responder agora quanto que a pessoa vai pagar de atraso com um dia. Um dia nós já temos, né? Então já está aqui respondido. Com 5 dias nós não temos, que nós vamos responder agora, e também com 10 dias e com 30 dias. Segue aí os passos.